Pessoal, vídeo provocativo no canal, hein? Eu trouxe um tema para falar de alguns dados, né? Eu separei alguns dados do IBGE aqui e a pergunta é: o Brasil está pronto para a queda de natalidade que ele está sofrendo? É um efeito global, mas eu vou falar um pouquinho do Brasil, vou falar por que eu acho que isso está acontecendo e vou trazer alguns dados e vou discutir alguns pontos, como a gente vai poder corrigir isso ao longo do caminho, tá bom? Então, o que é a queda de natalidade? O Brasil está pronto para isso e por que isso está acontecendo é o tema do vídeo de hoje. Então, puxa a vinheta. Legal, pessoal, então vamos lá. Ó, alguns dados importantes. Ó. Em 1960, a média de filhos por mulheres eram 6 filhos. 6 filhos em média por mulher em 1960. É claro que surgiu a pílula depois, né? A gente teve formas de fazer contracepção que não existia antigamente. E hoje, qual que é essa média, pessoal? Está abaixo de 2. Então, isso é uma preocupação. Vou trazer alguns dados da IBGE aqui também para falar por que isso está acontecendo e a gente vai discutir qual que é o problema disso. Fala, Luiz, mas as pessoas estão optando mesmo por ter menos filhos. Isso é um problema? Vamos trazer isso no vídeo de hoje. Então, olha alguns dados importantes. Ó, o IBGE, a taxa de fecundidade do Brasil está abaixo de uma taxa chamada de taxa de reposição. O que é essa taxa de reposição? É ter pelo menos 2,1 filhos para manter a população economicamente ativa, né? Assim, o que é a população economicamente ativa? A PEA. São pessoas que geram renda para o país, né? Que têm força de trabalho, força motriz de trabalho. E quando essa taxa de natalidade está abaixo de uma taxa chamada de taxa de reposição, a gente tem uma tendência em mudar a distribuição da população e a população vai envelhecendo. E isso é uma tendência no mundo todo e a gente tem algumas dificuldades. E será que o Brasil está pronto para isso? Uma taxa abaixo? Olha que dado interessante, ó. Entre 2022 e 2023, estimativas indicam que tem uma taxa de 1,6 a 1,7 filhos por mulher. O que isso significa? Tem muita gente não tendo filho, tendo um filho ou no máximo 2. É claro que não dá para ter um filho 0,6, né? Mas essa é a média de pessoas na população. Então a gente teria que ter uma taxa de reposição de 2,1 e a gente tem uma taxa de 1,6, que é uma taxa abaixo. Isso leva ao quê? Né? Envelhecimento rápido. Então, outra coisa que está interessante aqui, envelhecimento da população rapidamente e as projeções são muito assustadoras para algumas décadas. E aí eu trouxe esse vídeo para falar um pouco das repercussões. Pessoal, o que está acontecendo com a população? As pessoas estão envelhecendo mais rápido, tá bom? E estão deixando para engravidar mais tarde. Então, a maternidade tardia é uma realidade. As pessoas não estão engravidando rapidamente. Por quê? Porque existe uma pressão social para a vitória da mulher. Então, quando a gente olha a história da humanidade, a história feminina, nessas últimas 5, 6 décadas, o que a gente viu? A gente viu que na Segunda Guerra Mundial as mulheres elas foram demandadas por assuntos que elas não eram demandadas anteriormente. Né? Então, depois de 1945, final, um pós-guerra imediato, muitos homens morreram na guerra e vários países europeus não tinham homens para cuidar, principalmente das coisas que precisariam. Né? Revolução industrial, pessoas nas fábricas, até contabilidade familiar. Então, a mulher no mercado de trabalho não foi nenhuma levantaram a mão, a gente quer trabalhar necessariamente, mas foi uma necessidade. Eu acho que juntaram duas coisas, né? A vontade das mulheres e principalmente a necessidade no pós-guerra. E elas tinham que fazer ali de novo contabilidade familiar. Então a gente vê foto de mulheres trabalhando em fábrica, fazendo até coisas, esforço físico, que não eram tradicionalmente feitos por mulheres. Bom, quando isso aconteceu, a mulher ganha uma função social que é muito legal, mas ela também ganha um desejo de ter posições melhores em lugares onde elas trabalhavam. E isso demanda tempo e demanda esforço. E aí, com isso, a gente tarda a maternidade. Então, as mulheres elas têm que se formar, elas têm que ter pós-graduação, elas têm que ter lá MBA. Dentro do mercado de trabalho dela, ela tem que se provar. Né? Ninguém começa uma carreira sendo diretora de banco, diretora de uma grande empresa. Né? A pessoa vai crescendo na carreira, isso demanda tempo. E enquanto isso, a paciente posterga a maternidade. E tá certo, isso é como deve ser. Mas a postergar a maternidade vem associado a isso uma queda da natalidade, porque se você tenta engravidar mais tarde, você não consegue. Então, o que eu vejo no consultório? Muitas pessoas que querem engravidar, mas não conseguem, pessoal, porque tem lá 38, 39, 40 anos de idade. Então, mudança social de trabalho.
maternidade tardia. Outra coisa, instabilidade geopolítica. Pessoal, isso parece brincadeira, mas a gente eu faço umas perguntas para as pacientes que não querem engravidar, mas por que você não quer engravidar? Ela fala, doutor, como é que eu vou pôr um filho nesse mundo, né? O Trump tomando poder, o Lula, não sei o que, Rússia atacando. Ou seja, tem assuntos que falam assim, é um mundo muito instável, então instabilidade. E a outra, que é o próximo assunto que elas sempre falam, o filho custa muito caro. Então, assim, ela vê o salário que ela ganha, ela vê o salário que o parceiro dela, a parceira dela ganha. E fala assim, já, a nossa renda familiar já é justa. Imagina se eu pôr um filho nisso. Né? Eu vou ter que mudar a qualidade de vida, vou mudar o padrão de vida. Então, isso tudo é super importante também para que as pessoas... todos esses assuntos levam para as pessoas engravidarem menos. Né? Maternidade tardia, pressão social, instabilidade geopolítica, por incrível que pareça, custo, tudo custa muito caro. E a gente vê o governo gastando muito, ou seja, então a gente também tem vários problemas políticos internos que fazem com que a gente não tenha ali uma evolução, tá bom? E aí, assim, alguns outros pontos chaves, pessoal. A pergunta é, a gente está pronto para isso, assim? A população está pronta para isso? O governo está fazendo bastante? Do ponto de vista privado, o que a gente tem feito? A gente tem congelado o óvulo quando as pacientes têm 33, 34, 35 anos de idade. Mas e do ponto de vista público? Isso é uma realidade? Pessoal, isso não é uma realidade, né? As pacientes vão começar a ser cada vez mais inférteis. Olha que dado interessante aqui que a gente trouxe. A qualidade seminal ele vem caindo ao longo do tempo. Os homens estão ficando mais inférteis. Por que isso é verdade? Porque tem poluição, os microplásticos, os parabenos, a alimentação de fast food, uma série de coisas assim contraditórias que a gente vê no mundo, né? Eu vi uma moça da África falando assim, aqui a gente morre de fome, em países subdesenvolvidos vocês morrem de obesidade. Olha a contradição, né? Um morre porque está comendo muito, outro morre porque está comendo pouco. Por que isso não pode ser distribuído no mundo todo e ninguém morre? Né? Ninguém morre de obesidade, ninguém morre de falta de comida. Eu achei super interessante o que ela falou, achei super incorreto o que ela falou, mas a gente vê que os homens estão perdendo qualidade seminal ao longo do tempo pelo estilo de vida. Isso também vai mudar a natalidade. Então a gente vai ver pessoas que não têm acesso ao tratamento de reprodução assistida não conseguindo engravidar. E, pessoal, respondendo a pergunta do vídeo, o Brasil não está pronto para essa mudança social. Não tem tratamento de reprodução humana no SUS, não tem congelamento de óvulo no SUS de forma adequada, não tem ali... a gente não está preparado para essa maternidade tardia e essa queda da natalidade. Então, qual que é o contraponto aqui? As pessoas estão tendo menos filhos porque elas querem menos, e quando elas quiserem, elas não vão conseguir ter acesso ao SUS para isso. E aí a natalidade vai diminuir mais ainda, e o governo, no final, né, o Brasil como um todo vai sofrer nesse quesito de não ter pessoas nascendo, repositores, entre aspas, nessa fase é meio difícil de falar, mas pessoas economicamente ativas para manter a sociedade, tá bom? Pessoal, eu adorei gravar esse vídeo porque é um vídeo mais conceitual, é um vídeo mais polêmico, né? E eu gosto muito que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Me fala se eu falei alguma besteira, que vocês não concordam, mas é uma realidade, a natalidade está caindo e a gente precisa se preparar para isso, beleza? Pessoal, se inscreve no vídeo, comenta e compartilha, né? Compartilha aí com seus amigos que esse assunto, fala assim, olha que polêmico que o Dr. Luiz falou, só para dar mais view aí, isso sempre é bom. E eu vejo vocês nos próximos vídeos, valeu!